Uma boa noite a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, dia 28 de agosto, nós estamos no 21º domingo do tempo comum. Esse momento que nós nos colocamos em oração, esse momento da graça que o Senhor nos concede, estarmos todos juntos, um momento de unidade, de oração, de Deus que se coloca em nosso meio, de Deus que é presença no coração de cada um de nós, e nós nos unamos no silêncio do nosso coração. Nós deixamos com que essa presença de Deus, a palavra de Deus, nessa lexia divina, seja realmente o nosso momento de reflexão, no vazio do nosso ser, para que nós possamos olhar a nossa caminhada, para que nós possamos rezar através da palavra de Deus, para que nós possamos viver essa espiritualidade juntos, esse Senhor que é conosco, o Senhor que está sempre conosco, quando dois ou mais estiverem reunidos em seu nome. É que estamos nós, reunidos em nome de Deus. Vamos primeiro invocar a presença do Espírito Santo de Deus. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Como um sacrário vivo levando amor, revelando coisas que eu não sei, mistérios do grande autor. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Se eu conhecer, por nada eu trocarei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho desse nosso domingo, escrito por Mateus, e nos diz o texto. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus, então,
ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje esse ato de Jesus, nesse encontro com os seus discípulos, de questioná-lo, que dizem os homens quem ele é. Primeiro, passa sempre na nossa cabeça, nós podemos nos perguntar quem é Jesus. Muitas vezes fica difícil nós indagarmos quem ele é, se nós não procuramos conhecê-lo. Eu não posso dizer quem é uma pessoa que eu não conheço. Eu não posso dizer o que se passa no coração, eu não posso dizer de que forma é construída a sua verdade ou as suas inverdades, se eu não conheço alguém. Em Cristo, nós conhecemos a plena verdade de Deus, nós o reconhecemos como Messias, quando nós vamos, na particularidade da nossa vida, manter o nosso contato com Deus. Quem dizem os homens que eu sou? Mas, sobretudo, quem nós dizemos que é Jesus? Nós podemos dizer assim, Jesus é o Filho de Deus, né? Nós podemos dizer, Jesus é o tudo na minha vida, nós podemos dizer, eu faço tudo por Jesus, né? Mas até que ponto realmente nós temos essa concepção na nossa vida, do tudo em mim? Até que ponto nós reconhecemos verdadeiramente que Ele é o Filho de Deus e que nós necessitamos dele? Não Deus que necessita de nós, mas nós que necessitamos de Deus na nossa caminhada. Deus necessita de nós como servos da sua graça e da sua bondade. Mas antes, somos nós quem precisamos de Deus em cada um de nós. Deus espera de cada um de nós a abertura do nosso coração para que Ele possa ser e agir em cada um de nós, na liberdade que Deus nos concede. Mas nós só podemos dizer quem Ele é, na plenitude ou na concepção daquilo que Ele é verdadeiramente, na medida em que nós temos uma familiaridade com Deus, uma convivência cotidiana com Ele. Porque alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias ou alguns dos profetas, né? Mas Jesus estava preocupado com aqueles que conviviam com Ele, né? Mas vocês que convivem, quem eu sou? Esses aqui não têm uma convivência tão estreita, mas vocês que convivem, quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. A verdade de Deus se revelou a Pedro, e Pedro deixou com que essa verdade de Deus se revelasse nele. Será que nós temos deixado com que essa verdade de Deus se realize plenamente em cada um de nós, né? Será que essa verdade da gratuidade de Deus é em cada um de nós? Até que ponto, o caminhar da minha vida, eu tenho essa ligação com Ele? Será que existe em mim? Nós temos que fazer sempre essa reflexão, né? De que forma essa presença de reconhecer quem Ele é verdadeiramente? Porque eu posso ter os meus momentos em que Deus fala comigo e eu não percebo que é Deus, porque eu não conheço a voz dele. Posso ter momentos que eu caminho e Deus me envolve e eu não percebo que é Ele que está me envolvendo. Pode ter momentos na minha vida em que eu vou caminhando e esse Deus vai falando no meu coração, eu não percebo. Que Deus vai clamando, eu não percebo. E muitas vezes porque nós deixamos inteiramente nos envolver, não por essa espiritualidade na graça de Deus. Nós estamos tão preocupados com as coisas da vida que nós distorcemos a imagem de Cristo. Como os homens aqui distorciam a imagem de quem Ele era, né? Não, Ele é diferenciado, mas Ele é Elias, Ele não é Messias, né? Ele é algum dos profetas, mas não o Messias. Ele é alguém de um grande poder, mas não Filho de Deus. Porque para nós Deus pode ser ou não passar de um simples profeta. Deus pode passar para nós desapercebido na nossa vida, mas reconhecer Deus exige de cada um de nós a abertura dessa familiaridade, essa intimidade com Ele. Mas nós conquistamos essa intimidade com Deus na medida em que todos os dias eu me coloco diante dEle, na medida em que no meu caminhar eu possa sentir o envolvimento de Deus, né? Assim como Elias, né? Há 2 semanas atrás na leitura nós tínhamos esse Elias que reconhecia Deus na brisa suave, não estava no terremoto, não estava no fogo, não estava no vento que quebrava as rochas, mas Deus estava na suavidade, né? E nós só encontramos com Deus na suavidade do nosso coração,
na paz do nosso coração, que nós conseguimos encontrar com Ele e aí sim decifrarmos quem Ele é. Porque senão muitas vezes o Messias pode ser apenas palavras que nós dizemos, ou será algo que nós dizemos como nós dizemos outras coisas, né? Mas para dizer que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus, né, nós temos que ver as ações, contemplar as ações, contemplar a Deus, né, sentir essa presença plena dEle em cada um de nós, como Pedro deixou se sentir. Tu és o Messias. E Jesus vai dizer para ele, né, por isso eu te felicei tu, né, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Não é humano que vai nos revelar na nossa convivência, mas é Deus quem nos revela. É Deus quem fala ao coração. Deixar com que Deus possa falar ao coração. Deixar-se, como a suavidade de Deus pode nos invadir, né? E ali, né, Deus dá a Pedro, né, as chaves. Né? Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificaria a minha igreja. E o poder do inferno nunca, nunca, nunca se sobressairá sobre ela. Então, esse Deus conosco, né? Na nossa igreja que caminha, na igreja fundada por Pedro, nessa graça de Deus que age, na igreja há 2000 anos, né? De uma igreja que reconhece, né, o quanto precisa de Deus, né? O quanto caminha e quer caminhar em direção a Deus, né? O quanto não quer se desviar desse caminho de Deus, né? O quanto contempla com a própria vida essa presença, porque nós contemplamos Deus com a nossa vida, não com palavras, mas com a própria vida nós contemplamos essa ação e essa graça de Deus, né? As palavras são necessárias, mas a contemplação de Deus se dá à medida em que a minha vida inteiramente é tomada por essa bondade, essa graça de Deus. E aí sim eu posso reconhecer, né, que Ele é o Filho de Deus. Que nós possamos, nesse nosso momento de reflexão, pensarmos quem tem sido Deus na minha vida, o que eu tenho sido para Deus na vida. Eu reconheço Jesus, eu conheço Jesus. Quando Ele bate na porta do seu coração, você percebe a presença dEle? Se abre, escancara as portas do seu coração para a presença de Deus. Senhor, nós queremos nesta noite reconhecer que Tu és o Filho de Deus e que nós precisamos de Ti, Senhor. Temos buscado a Deus em tantas coisas, no trabalho, no dinheiro, nos prazeres da vida. E Deus quer nos encontrar no nosso coração. Eu vou Te buscar, Senhor, de todo o meu coração. Eu vou Te buscar, Senhor, com determinação. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti. Eu preciso mais de Ti, meu Deus. Mais que a vida,
meu Deus. De ti preciso, mais que tudo nesta vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu. Preciso, mais que tudo nessa vida. Preciso, és a razão do meu viver incomparável. Sou todo teu, sou todo teu, Senhor. Vamos rezar e contemplar a palavra de Deus. Jesus, não vos importais com aquilo que o povo pensa e diz a vosso respeito. Sabeis que a verdade não está nas pesquisas de opinião. O que quereis saber é a resposta pessoal à vossa pergunta. Quem sou eu para ti? Isto é, tu, com teu coração, a tua força, a tua experiência, o teu pecado, o que dizes de mim? O que dizes de Deus? Esta pergunta me provoca, me abre, me sacode, me coloca a caminho. Esta pergunta me obriga a não aceitar nada pronto e empacotado. E a minha resposta um dia virá, como dom, como aconteceu com Pedro. Virá como luz que deixa no coração marcas indeléveis. Não será apenas uma resposta de palavras, pois a minha melhor resposta será a minha vida. De fato, para vós, ó Jesus, não conta o que digo de vós, mas o que vivo de vós, minha relação convosco, meu Senhor e meu Deus, que procuro amar como vós me amais. Essa beleza dessa contemplação e oração da palavra de Deus, né? E como ele nos diz nessa parte final, né? Um dia nossa resposta virá. Quando Jesus nos pergunta quem eu sou para você, né? A nossa resposta deve vir, né? Com marcas do nosso coração. Deve, como dizia Madre Teresa de Calcutá, amar deve doer, né? Deve doer, porque nós vamos à profundidade do nosso ser pelo nosso amor, né, a Deus. Ele diz, não será apenas palavras, mas será a resposta da vida. Para vós, ó Jesus, não conto o que eu digo de vós, mas o que eu vivo de vós. Para Deus não importa, né, as palavras, são importantes para Ele também, mas o que importa mesmo é o que nós vivemos dele, a nossa relação com Ele, a nossa presença com Ele na nossa vida. Né? Marcas que Ele deixa no coração de cada um de nós no nosso dia a dia. Quanta marca de bondade, de misericórdia, de amor, que Deus deixa no nosso coração. Quando nós olhamos na estrada do nosso coração, da nossa vida, nós olhamos quantos e quantos momentos essas marcas de Deus ficaram em nós, né? Deus que agiu em tantos e tantos momentos, tantos e tantos, né? E às vezes toda a nossa dificuldade, né? Dessa resposta efetiva dele com a nossa própria vida, com a nossa própria doação. Vamos fazer a nossa leitura espiritual, né? Que hoje é pelo monge Enzo Bianchi. Quem é Jesus? Essa pergunta central para a nossa fé, que perpassa todo o Evangelho de formas diferentes, ressoa no texto de hoje, precisamente nos lábios de Jesus. A nossa relação com Ele, Senhor da nossa vida, depende da resposta a essa interrogação. Enquanto se encontra com Cesareia de Filipe, cidade situada no extremo norte de Israel,
Jesus pergunta a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Certamente, com o título de Filho do Homem, Jesus pretende se referir àquela figura de Salvador profetizada por Daniel e esperada pelos fiéis de Israel para o fim dos tempos. Mas é importante notar que, desse modo, ele também se distancia misteriosamente de si mesmo, falando de si mesmo como de um outro, na terceira pessoa, sem qualquer autorreferência. Os discípulos relatam a opinião corrente que via em Jesus um profeta. Segundo alguns, ele seria João Batista, ressuscitado dos mortos, como Herodes já havia defendido. Segundo outros, seria o novo Elias, o grande profeta arrebatado por Deus ao céu. Segundo outros ainda, nele reviveria Jeremias, o profeta duramente perseguido pela classe sacerdotal do seu tempo. Todas as respostas contêm uma parte de verdade, mas ainda são insuficientes para explicar a novidade, a singularidade de Jesus. É por isso que o próprio Jesus pergunta diretamente aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? É uma pergunta feita em tom confidencial àqueles que estão mais intimamente envolvidos com ele e, portanto, deveriam conhecê-lo em profundidade, muito além da opinião popular. Apenas um deles, Simão Pedro, responde sem hesitação: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Ou seja, ele reconhece em Jesus o Cristo, ou seja, o Messias, o Rei de paz e de justiça, esperado por Israel em favor de toda a humanidade. Não só isso, discerne nele o Filho de Deus, ou seja, o revelador último e definitivo do Pai aos homens e mulheres. Na cidade que leva o nome de César, aquele que se fazia chamar de Deus e Senhor, Pedro expressa a confissão de fé que capta em plenitude a identidade de Jesus. Ele faz isso não na qualidade de porta-voz dos 12, mas sim movido por uma força interior, por uma revelação que só lhe podia vir de Deus, como Jesus sabe reconhecer. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E é precisamente como destinatário desse dom de graça que Simão recebe de Jesus, um novo nome, Kefa, Pedro, acompanhado de uma missão precisa. Tu és Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja. Imagem que remete à pedra de fundação do templo, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Pedro é proclamado por Jesus o fundamento da sua comunidade, a igreja, e rocha capaz de confirmar os irmãos e irmãs na fé. É somente por essa vontade do Senhor, não em virtude dos seus dotes pessoais, que ele aparece como primeiro na lista dos 12 e recebe o próprio Senhor, a autoridade de governo, as chaves do reino, e a disciplinar o poder de ligar e desligar. Pedro não estará isento de erros e quedas, pelo contrário, como veremos na continuação imediata do nosso trecho, de rocha sólida, ele se tornará pedra de tropeço, e por causa dos seus ensinamentos mundanos, será até chamado por Jesus de Satanás. Mas isso não deve nos escandalizar nem nos induzir a diminuir a autoridade de Pedro. Pelo contrário, devemos nos maravilhar com a extraordinária condescendência com que Jesus confiou a ele, homem pobre e frágil, o ministério decisivo para a comunhão e a unidade da igreja,
e, ao mesmo tempo, recordar que na comunidade cristã a autoridade só pode ser exercida conformando-se ao sentimento de Cristo, a única verdadeira rocha sobre a qual se funda a Igreja. O diálogo entre Pedro e Jesus desemboca no silêncio imposto por este aos seus discípulos, a respeito da sua própria qualidade messiânica. Desse modo, Jesus pretende cavar nos corações o espaço para a pergunta decisiva: que tipo de Messias ele é? O que significa que ele é o Cristo? Será ele mesmo quem nos revelará com palavras surpreendentemente e escandalosas? 2 pontos chamam a atenção nesse texto. Primeiro, Pedro faz a profissão de fé dele numa cidade onde leva o nome do homem que tinha o poder, mas não o poder de Deus. Como Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Ele tinha o poder do reino deste mundo, mas ele não tinha o poder do reino de Deus. Esse é de Jesus. Então, na mesma cidade onde se professavam o poder dos homens, Pedro professa o poder de Deus. E mais no finalzinho do texto, ele nos fala que Pedro era um homem pobre e frágil. E Jesus confia a ele, a incumbência da igreja. Nós, muitas vezes, envolvidos pelo poder, pelo dinheiro, pela ganância, temos a dificuldade de reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, se nós nos deixamos ali mover por isso. E na terra onde nós estamos, nós talvez professamos muitas vezes o poder humano, esquecemos de nos render ao poder dos céus, porque queremos buscar o poder da terra, não queremos buscar aquilo que Deus nos oferece, não como poder, mas como graça que Ele nos concede. Segundo, Deus, apesar da nossa fragilidade, da nossa miséria, da nossa pequenez, do nosso nada, Deus sempre dá missões para a gente. Deus sempre confia na gente. Ele sempre espera de nós, de alguma forma. Ele sabe que nós somos capazes, porque nós temos em nós a fé. Nós temos nos deixado envolver pelo mundo, pelas cesareias de Filipe. Nós temos sido serviçais de Deus naquilo que Ele nos confia, mas nós fazemos com amor ou nós fazemos por obrigação? Nós nos colocamos diante de Deus por obrigação ou pelo prazer do nosso contato com Deus, essa presença? Apesar da nossa fragilidade, nós somos servos de Deus, escravos desse amor e dessa bondade de Deus. Nos colocamos ali a estarmos sempre dispostos a receber de Deus a missão que Ele nos dá no nosso dia a dia. Qual tem sido a missão de Deus para mim? Qual a missão que eu tenho executado? Eu tenho ouvido Ele ou eu tenho ouvido o mundo? Dentro de mim, reina o poder de Deus ou reina o poder de Cesareia de Filipe? Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir
Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Pai nosso, que estais nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim nós encerramos essa nossa Lexio Divina dessa noite, esse nosso momento da nossa espiritualidade, esse momento da nossa unidade em oração, enquanto comunidade de Deus. E cada um de nós, essa semana, reflita sobre essa nossa condição, a quem temos proclamado, Senhor da nossa vida, e de que forma nós temos servidos a esse amor, essa bondade de Deus. Deus, uma boa noite, uma boa semana.